Eu sou a Pamela, sou consultora de negócios na Migrate e hoje nós vamos falar sobre como emitir o seu MDFE diretamente pelo invoice. A parte da emissão fica alocada dentro da aba de emitir e aqui nós temos os documentos que estão em digitação. Então, se você começou o seu MDFE, acabou não finalizando ou ele rejeitou, vai ficar listado nesta aba de emitir e a quantidade de documentos em digitação ao lado da aba. Então, aqui nós temos uma quantidade de exemplo. Para realizar a emissão de um novo MDFE, nós vamos em emissão, aqui em emitir, e selecionamos o MDFE. Aqui nós vamos começar a preencher os dados desse MDFI. Um ponto muito importante é que o número desse documento apenas será vinculado quando eu finalizar a digitação da minha nota e clicar na opção ou de pré-visualizar ou de emitir. Então, antes de eu selecionar qualquer uma dessas opções, o meu número não fica gravado. E caso eu saia da tela, caso eu feche essa aba, eu vou perder o que eu digitei nesse documento. Porém, caso você tenha interesse, pode selecionar a opção de pré-visualizar, que ele já vai gravar o número para você. Esse pré-visualizar vai nos mostrar um PDF, né, mesmo estando em branco aí. Ele já guarda o número do nosso MDFE. Então, aqui nós começamos a preencher os dados da nossa nota. O nosso tipo de transportador, então temos aqui alguns tipos. O nosso tipo do emitente, então se ele é um prestador de serviço de transporte, se ele é um transportador de carga própria ou um prestador de transporte, de serviço de transporte que emitirá o CTE globalizado. Então, a gente tem um módulo lá do CTE que precisa também emitir esse MDFE. A data e hora de emissão, ele sempre pegará a data e hora atual da sua máquina. A modalidade do transporte, então aqui vai depender de como eu fizer o preenchimento, tá? Pelo invoice a gente consegue apenas o rodoviário. A data e hora de início da minha viagem, então quando eu iniciei o meu MDFE, então vou preencher com a minha data e hora atual, por exemplo. Aqui nós temos um indicador de MDFE com inclusão de carga posterior à emissão, tá? Então, também selecionamos aqui os municípios que ocorrem o meu carregamento e o meu descarregamento. Então, por exemplo, eu vou selecionar a cidade aqui do Rio Grande do Sul, de 3 de maio, que é onde a Migrate está alocada, e vou inserir. Então, aqui, quando eu inserir, se essa aqui for a minha UF inicial, eu preciso marcar o meu checkbox. É obrigatório eu ter um checkbox marcado entre a UF inicial e final. O meu MDFE, ele é emitido quando eu tenho um transporte entre estados. Então, eu posso começar no Rio Grande do Sul e parar lá em São Paulo. E eu passo em vários estados até chegar no meu destino final. E eu tenho que inserir todos esses estados por aqui. Então, eu sempre vou precisar selecionar o checkbox aí da UF inicial e final para que a Cefaz saiba onde eu comecei o meu transporte e onde eu finalizei. Também vou preencher o município aí onde eu fiz o descarregamento da minha carga. Então, digamos que seja lá em Santa Catarina, que é o estado aí que faz divisa com o Rio Grande do Sul, eu vou inserir. E se essa aqui foi a minha UF final, então eu comecei no Rio Grande do Sul e finalizei em Santa Catarina, eu vou marcar o meu checkbox da UF final. Sempre precisa ter um checkbox de UF inicial e final marcado, mesmo que eu tenha mais estados aqui. Então, vou selecionar aqui sempre esses dois. A minha informação do percurso. Então, aqui, se eu parei em alguma UF entre o meio inicial e final, eu vou colocar aqui a minha informação do percurso, apenas se isso ocorreu. A parte do produto predominante. Então, aqui eu vou preencher os dados do meu produto predominante e vou salvar. Também consigo editar depois em um segundo momento. A minha informação do seguro é obrigatório em algumas situações. Então, é aqui que eu preencho os dados do meu seguro, tá? E nós vamos para a parte de informações do modal rodoviário. Então, aqui nós inserimos o nosso veículo, que nós já cadastramos anteriormente. Então, nós vamos buscar aí pelo nosso veículo.
Então, caso ele não exista, ele não esteja cadastrado, eu posso cadastrar ele agora também, tanto o veículo quanto o meu proprietário. O nosso veículo de reboque, caso isso exista, ele não é obrigatório, somente o veículo de tração é obrigatório. Então, se eu preencher o de tração, eu não preciso preencher o de reboque obrigatoriamente. E nós selecionamos aí a parte de inserir, visto que eu posso ter mais um veículo de reboque. Nós também temos a opção de informar o CIOT, tá? A opção de informar o pagamento do frete, então como foi o pagamento, quem foi o responsável, se foi à vista, se foi a prazo, tá? Então nós conseguimos preencher o valor do pedágio, caso você queira inserir no MDFE, a parte do frete, então quem foi o condutor e o nome do condutor, tá? Então aqui eu vou selecionar aí o nome e quem foi o meu condutor. E vou inserir. Então aqui eu posso ter vários condutores, né? Posso inserir todos eles. Informo o contratante, caso tenha um contratante, tá? Informo aí os dados dele. Informar o lacre rodoviário também, caso tenha. Os totalizadores aí, a gente vai colocar a quantidade de CTS, quantidade de NFEs que eu tenho. Se eu tiver um MDFE também vinculado, ou uma NFE ela não é obrigatória, né? Eu vou informar caso eu tenha. O código da minha unidade de medida também informa que se foi em quilo ou se foi em tonelada. O valor da minha carga, então quanto eu estou transportando, né? Se é R$ 500, se é para 1.000, 10.000, 20.000, o valor do meu MDFE e a quantidade total da minha carga. Aqui eu tenho também um grupo que a Cefaz disponibiliza para eu informar alguma pessoa que possa ter acesso a esse MDFI. Então, não é o meu destinatário, não é o meu tomador, não é ninguém que esteja vinculado dentro do meu MDFE e eu quero que ele tenha acesso. Então, o pessoal lá da minha contabilidade ou alguma pessoa específica, eu informo aqui o CPF e o CNPJ dele. E caso ele tenha um sistema de capturar notas contra o CNPJ, caso ele pegue essa chave, jogue lá no portal do MDFE e pesquise, a Cefaz lá vai permitir que quem estiver informado aqui acesse esse documento. Também nós temos a parte final do nosso MDFE, que é a parte da informação do fisco e do contribuinte. E nós finalizamos a nossa digitação do MDFE. Nós podemos pré-visualizar o nosso PDF, onde nós temos a opção de visualizar aí o MDFE em tempo real, tá? Então, preenchido com os dados, verificar se está tudo ok dentro dos conformes e, caso sim, a gente pode partir para emissão dessa nota, tá? Ele não vai permitir porque eu não preenchi todos os campos. Também temos a opção de reutilizar os dados de algum MDFE que eu já emiti anteriormente. Então, aqui na aba de emitir, eu vou na opção de reutilizar dados e eu posso selecionar um MDFE aí que eu queira copiar, tá? Então, que eu já fiz anteriormente, que eu já fiz em um momento anterior e eu queira fazer igual agora. Então, eu posso fazer filtro por data, mesmo que seja um MDF antigo. Vou pegar esse aqui como exemplo. E ele vai abrir a tela de digitação exatamente com os mesmos dados do MDFE que eu selecionei. E quando eu clicar em emitir, então ele vai me trazer o resultado. Essa opção é muito viável caso eu faça fretes, transportes para o mesmo lugar com frequência, né? Então aqui nós temos um retorno de uma emissão real. Depois de feita a emissão, já preenchi os dados, emiti, tive o retorno de autorizado, eu tenho a opção de baixar o meu XML, tenho a opção de duplicar essa nota, então se eu quiser emitir uma outra nota igual a essa, um outro MDF igual a esse, e tem a opção também de um atalho para um novo documento. Então, caso eu esteja emitindo vários MDFs em sequência, eu tenho a opção já de emitir um novo documento através da autorização desse. Feita a autorização, agora eu quero acessar essa nota. Ela é apresentada na aba de documentos emitidos no nosso menu à esquerda. Então, aqui eu vou fazer o meu filtro lá pelo meu MDFE. Aqui ele sempre vai pegar padrão documentos recentes, então eu posso colocar todas as datas, por exemplo, tem outros filtros que eu posso fazer. Pesquiso aí pelo meu MDFE e ele vai apresentar os arquivos de um determinado período. Então, aqui tem esse MDFE que nós autorizamos há pouco. Quando eu visualizo, eu já consigo baixar o meu PDF, o meu XML e realizar o meu evento de cancelamento.
Então, eu consigo fazer essa etapa aí diretamente sem precisar entrar no arquivo. Porém, se eu quiser visualizar os detalhes dessa nota, basta eu clicar aí sobre o status, sobre o nome do meu destinatário, e eu consigo visualizar os dados do meu MDF. Então, tudo que eu preenchi no momento que eu digitei essa nota, eu consigo visualizar. Na aba de logs, fica apresentado todos os detalhes desse MDFE. Então, se deu algum erro, qual é o histórico desse MDFE, fica visível para que eu possa visualizar nessa aba de logs. E também tem algumas ações que eu posso fazer. Baixar também o PDF XML novamente, consigo fazer o encerramento do meu MDFE. Então, já finalizei aquele trajeto, preciso encerrar. Até porque eu não consigo começar um novo MDFE com o mesmo veículo sem encerrar o autorizado anteriormente, tá? Então, aqui também, inclusão de condutor. Então, precisou trocar o condutor, aconteceu alguma coisa, eu posso fazer a inclusão dele, tá? A confirmação do serviço de transporte e também buscar os dados para o DTE. Então, tem algumas opções aí que eu consigo trabalhar nesse MDFE. Então, nós finalizamos a digitação do nosso MDFE diretamente pelo Invoice, passando por todas as etapas do vídeo anterior e desse que nós aprendemos hoje. Você já está preparado e apto para emitir o seu MDFE diretamente pela plataforma. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um ótimo dia e fico à disposição em caso de dúvidas.